Amém, glória a Deus. Então, ontem, ligando a televisão, houve um noticiário do terremoto. Houve um terremoto em Nepal e matou não sei quantas pessoas, né, ontem. Então, sobre esses terremotos, o que a Bíblia fala sobre os terremotos? Se nós abrirmos o nosso livro da Bíblia, no capítulo 24, em Mateus, Jesus fala do sermão profético. E Jesus fala também do princípio das dores. E nós vamos observar o seguinte: diante da Bíblia, o que Jesus fala? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Eles viam a estrutura do templo. Eles viram aquela estrutura. Nós observamos que os Oriente, o povo lá do Oriente, lá do Oriente Médio, Jerusalém, algo que eles sabem fazer como ninguém é estrutura. Bem feito, que dura milhões e milhões de anos, passa milhões. Amém? Então, uma coisa que eles se orgulhavam muito. Você vê uma estrutura, um monumento, tá entendendo? E eles viam, ficavam orgulhosos, admirados, entendeu? Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou uma verdade para nós. Jesus falou para nós que está escrito no livro de Apocalipse que esse planeta atual onde nós moramos, o que vai acontecer com ele. Está escrito também nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e de... Não, só nesses 3 livros do Evangelho. Em João não está escrito o sermão profético, não. Mas se você abrir a Bíblia, se eu abrir a Bíblia, se nós abrirmos a Bíblia, nós encontraremos o sermão profético. Em que Jesus fala que quando ele voltar ao mundo, o sol, o que acontecerá com esse sol? Ele vai continuar ainda reinando e governando o dia, porque Deus criou o sol foi para governar o dia, foi para clarear o dia. Mas devido ao pecado do homem, devido à rebelião do homem que não se arrepende diante de Deus, só faz o mal, se corrompe, não tem temor de Deus, até o sol vai sofrer as consequências. Até o sol. O que acontecerá com o sol? A Bíblia diz que ele não vai mais governar como ele deveria. Ele vai perder a força dele. Parece, se eu não me engano, que o sol vai ficar negro, ou escuro, ou não lembro, se é a lua que vai ficar. Está escrito lá no livro do Apocalipse, vamos abrir rapidinho lá, só para mim lembrar um pouco, que até eu esqueci, faz muito tempo que eu não leio o livro do Apocalipse, mas está escrito lá para nós o que vai acontecer com o sol. Está lá escrito quando o selo foi aberto. Tá aqui. Quando foi aberto o 6º selo, eis que houve um grande tremor de terra. Foi aberto um selo lá no céu. Houve um grande tremor na terra. Ele não diz aonde. O tremor foi lá no Japão? Ninguém sabe. O tremor de terra foi lá na Síria? Ninguém. O tremor de terra foi em que país, em que nação do mundo? Foi nos Estados Unidos? Foi no Brasil? Foi na África? Ninguém sabe. Mas só sabe que a Bíblia diz que quando o selo foi aberto lá no céu, houve-se um tremor de terra aqui na terra.
houve aí um reflexo, digamos assim. Abriu-se o selo no céu, houve um tremor na terra. Só que ninguém sabe aonde foi. Só sabe-se que foi aqui na terra. O selo foi aberto, o sexto, e eis que houve um grande tremor de terra. E o que ocorre? O sol tornou-se negro como um saco de silício. Isso aqui é logo no fim do mundo. Quando esse selo foi aberto, vai acontecer. O sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Por quê? Por quê? Por causa do pecado do homem. A gente tem que entender que Deus fez o céu, fez a terra, fez a lua, fez as estrelas, fez a gente. Foi para dar glória a Ele. Foi para amá-lo, não foi, sabe, para ser destruído. Deus fez esse mundo. Nós já sabemos, o mundo todo, que Deus fez esse mundo. Só que esse mundo não quer dar glória a Deus. Só que os habitantes desse mundo não quer se humilhar diante de Deus, não quer se inclinar diante de Deus, do verdadeiro Deus, adora outros deuses. Adora a lua, adora as estrelas, adora o sol, adora fulano, adora ciclano, ídolos mortos, ídolos zumbis se chamam. Mas nós devemos adorar Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Abraão. Ele não está escondido, ele não está em secreto, Ele, o Deus da Bíblia, só que o povo não quer adorar esse Deus. Deus deixou os mandamentos para o Moisés, para o mundo. Deus deixou a história toda, mas o povo continua incrédulo. O povo continua com o coração endurecido diante de Deus. Por que Deus resolveu destruir a geração de Noé? Por quê? Porque está escrito na Bíblia que os homens se corromperam. Os homens só faziam mal uns aos outros, extorsão, matavam, enganavam, estupravam, adulteravam, etc. Faziam mal para o seu próximo. E o pior, não temiam a Deus. Quer dizer, ficou um mundo sem temor a Deus, ficou entregue à violência. Deus se entristeceu e resolveu dar cabo ao homem. A mesma coisa acontecerá. Jesus falou, a minha vinda será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam. O homem continua não querendo dar glória a Deus, não querendo fazer a vontade dele, a vontade do pensamento dele, a vontade da opinião dele, etc, etc. É um direito que ele tem, Deus deu livre-arbítrio, deu. Mas se nós queremos ter vida eterna, nós temos que se humilhar diante de Deus. Devemos temer a Deus. Amém? É por isso que Deus vai destruir esse mundo. E muitos não acreditam, dão gargalhada. Deus vai destruir o mundo? Dá gargalhada, acha que Deus vai destruir esse mundo. O sol está bem escrito aqui na Bíblia. O sol tornou-se negro como um saco de cilindro. A lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Isso vai acontecer aqui nesse mundo. Deus está falando desse mundo onde nós estamos morando. E as estrelas do céu cairão sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos e os tribunos, e os poderosos e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconder-nos do rosto daquele que está assentado
sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Isso aqui é uma profecia e vai se cumprir. Vai se cumprir isso aqui. Quando, eu não sei. Só Deus é que sabe. Nós só sabemos que nós estamos caminhando para esses dias. Nós só sabemos que nós estamos na trilha do dia em que a palavra de Deus está se cumprindo. Porque querendo um homem ou não, a história cumpre a vontade de Deus. Querendo um homem ou não, a história se inclina à vontade do Deus da Bíblia. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele está sobre tudo, sobre todos. Então, falando desse terremoto que está acontecendo, esses tremores de terra, Jesus disse, Jesus falou, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essa é a mesma pergunta que hoje nós fazemos para quem? Para Jesus. Dize-nos, fala-nos, revela-nos, mostra-nos. Em quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ninguém. Por quê? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra. Nós, durante nossa existência na Terra, vamos fazer uma meditação. A gente já mora na Terra há 40 anos. Eu moro na Terra, vou fazer 40 anos. Durante esses meus 40 anos de idade, eu já ouvi rumores de guerra. Em 1991, quando eu tinha 15, 16 anos, eu ouvi um rumor de guerra, não lembro nem aonde, no Irã. Aviões bombardearam aquele país. Eu ouvi, ninguém me falou, eu ouvi. Ouvires de guerra e de rumores de guerra. Eu me lembro dessa guerra de 91. O mundo ficou assustado, o Brasil ficou assustado, era notícia toda hora. Rumores de guerra. O ditador, acharam ele dentro de um poço, dentro de um túnel, Saddam Hussein. Foi preso, barbado, feio, ele era o ditador. E mataram ele, morreu. Ele foi derrotado. Saddam Hussein, o nome dele. Foi agora, em 90. Não faz nem 30 anos. De ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis. As pessoas se assustam. Meu Deus, está tendo guerra ali, está tendo a guerra acolá. Meu Deus, fico assustada. Meu pai, a nação contra a nação. Guerreando pelo domínio, pelo poder. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos. Aí entra o que eu estou sobre esse terremoto no Nepal aí. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Está tendo fome aonde? Na África. Onde que está tendo fome? No Brasil tem fome no Brasil. Não sei aonde mais. Peste. Está tendo peste aonde?
Dá um exemplo para mim. Aonde é que está tendo peste? Peste, teve muitas pestes durante esses 40 anos, durante esses anos todos que a gente mora no Brasil. Faz a lista. Vamos fazer a lista das pestes que ocorreram no Brasil, no mundo. Peste, esse vírus agora que houve até esqueci o nome, matou multidões. Terremotos. Terremoto que houve ontem lá no Nepal. Terremoto que houve não sei quando, no ano de 2005, 2006, 2007, 2008, 2004, 2003, no Japão, na Haiti. Terremotos, está tendo terremotos. Houve aqui mesmo, no Brasil houve um tremor de terra. São terremotos em vários lugares. Vai ter terremoto em vários lugares. Em vários lugares vai ter. Não vai ser só num cantinho. Não vai ser só num lugarzinho. Vai ser em vários. Haverá terremoto. Esse povo precisa se arrepender. Esse povo precisa se converter. Esse povo precisa se humilhar diante de Deus. E não brincar com Deus. Amém.